Hoje vamos fazer a correção da atividade de primeiros socorros, porque eu pude observar em alguns trabalhos que me enviaram naquela atividade que alguns alunos eles confundiram um pouco as coisas. Teve outros que não se atentaram às atualizações. Também teve aluno que me disse que teve dificuldade, não conseguiu responder a atividade toda. Então eu achei melhor passar a correção dessa atividade para vocês, para que não fique dúvida na cabeça de ninguém, porque eu estou aqui não para julgar, mas sim para somar no conhecimento de vocês. E não quero que vocês fiquem com dúvidas em relação ao conteúdo. Na primeira questão, eu pergunto a vocês qual a necessidade de sinalizar o local de um acidente onde há trânsito de veículos. Ao analisar essa imagem, logo nos vem a cena de como aconteceu esse acidente. Podemos perceber que esse carro ele sofreu uma colisão, onde ele veio a pegar fogo, que teve a necessidade de chamar até o corpo de bombeiros. Vocês podem perceber também uma aglomeração tanto de pessoas como de veículos no local do acidente. E a forma como que eles encontraram de sinalizar foi usando os cones e botando um caminhão atravessado para que os outros veículos não viessem a colidir também no carro que sofreu o acidente. Então, daí temos a importância da nossa resposta, que seria qual? A sinalização, que ela é necessária para que outros motoristas possam ter o conhecimento prévio do acidente, pois a falta de sinalização ela aumenta o risco de novos acidentes ou atropelamentos. Na segunda questão temos o que devemos observar antes de iniciar qualquer tipo de atendimento. O que eu queria que vocês entendessem é que a segurança de vocês como socorrista, ela sempre vai estar em primeiro lugar. Como, por exemplo, se você vai atender um chamado de um acidente de rede elétrica, de energia, a vítima foi eletrocutada e chamaram o SAMU, por exemplo. Ao chegar nesse local, a primeira coisa que você vai observar é se aquela cena é segura para você, porque se tiver um cabo de alta tensão pelo chão e você porventura vier a tocar nesse cabo e ser também eletrocutado, aonde que ficou sua segurança? Você perdeu a vida, não conseguiu socorrer o paciente e prejudicou um dano maior ainda, que foi a sua própria vida que você perdeu. Então é por isso que devemos observar se o local oferece segurança para você ou que é o socorrista. Pois se esse local não oferecer segurança, você não vai poder prestar esse atendimento. E por que eu digo isso? Porque vemos muitas situações em relação a esse tema. Quando há outro exemplo também que posso citar para vocês em um caso de incêndio. Se há um incêndio, chamou o corpo de bombeiro, chamou o SAMU, só que aquele local, você como líder da sua equipe, observou que não oferece segurança nenhuma para vocês. Você vai deixar a sua equipe entrar para tentar salvar alguém, se ele também vai correr risco de vida? Não. Então é por isso que devemos ter esse ponto de vista em relação à cena do acidente. Na terceira questão, temos a seguinte afirmação e o questionamento: qual o procedimento correto que deveríamos fazer? Vamos lá. Fratura exposta ou aberta são aquelas em que o osso perfura a pele, certo? Diante deste quadro, o procedimento correto deve ser. A resposta correta dessa pergunta seria a letra B. O que seria, qual é esse procedimento? O socorrista ele tem que limpar a ferida, fazer o curativo e imobilizar sem puxar o membro fraturado. A resposta seria essa. Por que a importância desses 4 aspectos? Porque você vai fazer todo um preparo à sua assistência antes de
que esse paciente vá para o hospital. Você vai tirar, limpar os excessos de sujeira que tem nessa ferida com um soro fisiológico, você pode lavar, cobre, e depois você vai imobilizar essa fratura, aí dependendo de onde está localizado, você vai imobilizar sem puxar. Por quê? Porque você puxando esse local, ele pode vir a lesionar alguma artéria e provocar um dano maior a esse paciente. Qual seria esse? Uma hemorragia grave. Então, não é isso que queremos. Então, por isso, que a resposta correta seria a letra B. E não a letra C ou as demais. Nessa questão, eu peço para vocês me definir o que é uma avaliação primária e citar as suas principais características. Ou seja, a nossa avaliação ela é o seu atendimento inicial à vítima e a sua principal característica vai ser as ações que serão realizadas no momento dessa avaliação, ou seja, o X, A, B, C, D, E. E eu expus aqui para vocês, para ficarem cientes, que em algumas literaturas que estão desatualizadas, vocês vão encontrar somente o A, B, C, D, E. Mas o que eu quero frisar é que vocês deem importância a literaturas atualizadas, principalmente em relação a primeiros socorros, pois ela está em constante atualização. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu recebi uma atividade na qual a pessoa só me descreveu o A, B, C, D, E sem o X. Então, temos que estar atento a isso, a materiais que estamos procurando na internet. Temos que ver se ele é um material atualizado para que a gente possa ter uma informação verdadeira naquele momento, porque em se tratando de APH, é um tema que está em constante atualização. Pode ser que eu veja hoje em relação a um procedimento que se faz hoje dessa maneira e amanhã esse procedimento já não vai, pode ser que ele não seja mais realizado da mesma maneira ou de uma forma diferente. Eu quero então que vocês fiquem atentos somente a isso. E por fim, temos aqui a última pergunta, que foi em relação à segurança pessoal. Ou seja, eu perguntei a vocês qual a importância da segurança pessoal na hora de realizar os primeiros socorros. Essa questão eu pude perceber também que muitas pessoas não interpretaram ela como eu pensei que as pessoas interpretariam, ou seja, elas não conseguiram me dar a resposta esperada. A resposta esperada para essa pergunta seria que nunca devemos esquecer que o EPI ele faz parte da nossa proteção e que nunca podemos deixar de usá-los na hora do resgate a uma vítima. Ou seja, lembrando que nunca estará escrito na testa que a pessoa tem algum tipo de doença infecciosa, como por exemplo o HIV, e por isso que é importante estar usando seu equipamento de proteção individual e assim estará se protegendo de uma possível contaminação. Ou seja, quais são esses EPIs? São os óculos, são a máscara, luvas, macacão, bota e muitos outros tipos de equipamento individual que pode ser usado na hora da prestação de um atendimento. Por que que é importante frisar em relação à segurança pessoal e o uso do EPI? Porque uma vítima que está ali, você está exposto a fluidos corporais dessa pessoa. Pode ser uma secreção, um sangue. E se esse sangue estiver contaminado e você está ali desprotegido, pegou sem a luva, veio a cair sangue no seu olho, se você não está usando óculos, você está se expondo dessa maneira. Então, que é importante vocês saber a função do nosso EPI, que é nos proteger. E o que eu queria frisar em relação à segurança pessoal seria nesse aspecto. Vamos aqui fazer um apanhado em relação às queimaduras. De acordo com dados epidemiológicos, a principal causa de morte em doenças com queimaduras são complicações da inalação da fumaça.
pois pode levar à lesão pulmonar tardia, induzida por toxinas. É importante lembrar que, independente do tamanho, todas as queimaduras elas são sérias e também que existem queimaduras com risco à vida potencial, ou seja, um risco mais elevado. São as grandes queimaduras de lesões por descarga elétrica e as queimaduras químicas. As elétricas, por sua vez, atingem principalmente os órgãos internos, como, por exemplo, podemos citar o coração, que ela pode causar uma parada cardíaca naquela pessoa que sofreu uma descarga elétrica. Se existe ainda alguma dúvida de como calcular a estimativa de um corpo queimado, vamos aprender aqui como que podemos estar fazendo esse cálculo. Vamos calcular a estimativa do corpo queimado de um paciente. Esse paciente ele tem 30 anos, ele sofreu queimaduras em várias partes do corpo. O doente ele tem queimaduras por toda a cabeça, nas duas extremidades superiores e tronco anterior. Bem, vamos fazer esse cálculo utilizando a regra dos 9, no qual vamos calcular a área atingida. Por exemplo, se cada membro é cerca de 9% e o tronco anterior equivale a 18% e a cabeça a 9%, como podemos observar na imagem, então o que vamos fazer para descobrir a porcentagem da área atingida é somente somar esses valores e chegar ao resultado esperado. Vamos lá. Como são os dois braços, eles vão equivaler a 18%. Aí vamos colocar mais 18% do valor total do tronco anterior, que você vai somar o tórax e o abdômen, que vai dar 18%, mais 9% da cabeça, que vai dar 45%. Então, a estimativa da área queimada desse paciente vai ser de 45%.